Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, olá, amigos que nos acompanham neste canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria que nós estamos dando continuidade à leitura do livro Opinião Espírita. Quanto mais a gente vai lendo, vamos ampliando o nosso entendimento e isso vai nos trazendo mais alegria, mais esperança e mais fé também. Este livro, então, é resultado do trabalho da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, com orientação dos nossos irmãos Emmanuel e André Luiz. E estamos hoje no capítulo 47. O capítulo 47 tem o título Mediunidade e Mistificação. E aí, então, eles nos levam ao livro dos médiuns, na questão 303. E este capítulo, onde está essa questão, é o capítulo das contradições e das mistificações. Está na segunda parte, capítulo 27. Então, vamos à questão 303, das mistificações. Se o ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. Esse, aliás, um dos inconvenientes de que mais facilmente nos podemos preservar. De todas as instruções precedentes, ressaltam os meios de se frustrarem as tramas dos espíritos enganadores. Por essa razão, pouca coisa diremos a tal respeito. Sobre o assunto, foram essas as respostas que nos deram os espíritos. Primeiro, as mistificações constituem um dos escolhos mais desagradável do espiritismo prático. Haverá meios de nos preservarmos deles? Pergunta Kardec aos espíritos. E a resposta: parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples: o de não pedirdes ao espiritismo senão o que ele vos possa dar. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados. Porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo o homem de bom senso pode admitir. Os espíritos vos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não nos das honras e riquezas. Nem vêm para atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedirem nada de fútil, ou que esteja fora das suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores. Donde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas deste mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Quando vos falam do que a esse concerne, é que o julgam necessário, porém não porque o peçais. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para lhes achanarem, aplainarem a estrada material da vida, mas para que lhe preparem a do futuro.
E aí segue, meus irmãos. Eu não vou trazer todo na íntegra, porque para que a gente não fique muito, não se alongue muito, mas a fonte, então, né, para o qual eles nos encaminham é o livro dos médiuns, questão 303. E aí, voltamos aqui ao livro da Opinião Espírita, vamos ver o que eles escreveram a partir das reflexões sobre essa questão. Compreendendo-se que na experiência humana enxameiam espíritos desencarnados de todos os estalões, seja lícito comparar os médiuns, tão somente médiuns, aos instrumentos de comunicação usados pelos homens no trato dos próprios homens. Então aí eles vão nos comparando o médium de transporte. Vejamos o guindaste que opera por muitos estivadores. Tanto pode manejá-lo um chefe culto, quanto o subordinado irresponsável. Médiuns falantes. Observe o aparelho de gravação. O microfone que transmitiu a mensagem edificante assinala com a mesma precisão um recado indesejável. Os médiuns escreventes. Analisemos o apetrecho da escrita. O mesmo lápis que atendeu à feitura de um poema serve à fichação de anedota infeliz. Médiuns sonâmbulos. Estudemos a hipnose. Na orientação de um paciente, tanto consegue estar um magnetizador digno, que o sugestiona para a verdade, quanto o outro, de formação moral diferente, que os induza à paródia. A força mediúnica, como acontece, a energia elétrica é neutra em si. A produção mediúnica resulta sempre das companhias espirituais a que o médium se afeiçoe. Evidentemente, o médium é chamado a garantir-se na sinceridade com que se conduza e na abnegação com que se entregue ao trabalho dos bons espíritos, que, em nome do Senhor, se encarregam do bem de todos. Em tais condições, nada pode um médium temer em matéria de embustes, porque todos aqueles que se consagram e se sacrificam pelo bem dos semelhantes jamais mistificam, por se resguardarem na tranquilidade da consciência, convictos de que não lhes compete outra atitude senão a de perseverar no bem, acolhendo quaisquer embaraços por lições, a fim de aprenderem a servir bem ao bem com mais segurança, já que o merecimento do bem cabe ao Senhor e não a nós. Fácil reconhecer assim que não se carece muito de ação da mediunidade no Espiritismo, mas em toda parte e com qualquer pessoa, todos temos necessidades urgente do Espiritismo na ação da mediunidade. Então, nós precisamos estar não só indo, frequentando a casa espírita, lendo os livros espíritas, mas o espiritismo tem que estar dentro de nós. Tem que ser a filosofia que comanda, que dirige as nossas ações. Esse espiritismo bem compreendido como um meio de progresso, um meio de evolução humana, e que é para todos, independente da orientação religiosa, da cultura da pessoa, é uma maneira, Então o espiritismo ele vai ser demonstrado pela maneira como eu vivo, pelas minhas atitudes, pela minha vivência. E sempre, como eles dizem aqui, com o objetivo de beneficiar a todos.
aonde eu começo a buscar favorecimentos pessoais, pagamento, seja em forma de moeda, seja em forma de projeção, né, de valorização social, de exaltação do ego, eu estou me desviando, estou abrindo brecha para a influência desses espíritos enganadores, mistificadores, né? Então, é como eu me conduzo no manejo dessa ferramenta que ele está colocando ali, né? Desse instrumento que é a mediunidade na nossa vida, como eu manejo. Então, tanto que eles comparam aqui, né, com o transporte, com o guindaste, o médium de transporte, comparam o médium falante com o gravador, o médium escrevente com a função do lápis, né? O médium sonâmbulos, né? Com a função, em função de como é usada também a hipnose. Então, como ferramenta, eu estou sendo instrumento para que os espíritos se manifestem, se comuniquem conosco. Mas a qualidade dessa ferramenta, né? O cuidado com esse canal, com esse instrumento mediúnico que eu sou, a partir dos valores mesmo, dos valores morais. Porque há muitas categorias de espíritos. Então, é um despertar da nossa consciência para que a gente compreenda o caminho que nós escolhemos e para que a gente compreenda a forma como nós podemos viver essa mediunidade sem lágrimas, sem que isso se torne uma fonte de dor e desencanto para nós mesmos ou para outros irmãos. Então, meus irmãos, eu convido para vocês continuarem acompanhando a leitura deste livro. Um abraço a todos. Fiquemos com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site